Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, verso 1. Isaías, capítulo 9, verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Verso 6, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O livro do Gênesis, início, nos explica que havia um grande ambiente harmônico entre o Criador, a criação, peixes, animais, a natureza e a criatura, os seres humanos. Esta harmonia é uma explicação de como éramos. O projeto inicial de Deus, tudo isso era maravilhosíssimo. Entretanto, o homem fez uma opção. Resolveu ser independente, dizer: eu não quero isso. Eu quero viver do meu jeito, conforme o meu nariz, da minha maneira. Eu dispenso toda essa harmonia e vou viver só eu. Consequências, desdobramentos disso: dor, doença, envelhecimento e morte. Em última análise, o homem ficou esquisito. Tinha toda uma beleza e uma harmonia com tudo aquilo que estava ao seu redor e perdeu tudo. Ficou esquisito. 1 João capítulo 1, verso 5. João capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O que o homem fez em última análise foi apagar a luz de Deus que estava sobre ele. Se Deus é luz e o homem decidiu ficar longe de Deus, o homem optou pelas trevas. Escuridão, em última análise, é ausência de luz. Ora, se Deus é luz e o homem tirou Deus dele, a luz sumiu e o homem passou a entrar em trevas. E o homem ficou esquisito. Não demorou muito e Caim mostrou essa esquisitice. Num ambiente maravilhoso, Caim matou o seu irmão Abel. Desdobramentos da distância da luz de Deus. Não demorou muito, Noé, que foi chamado, pisou na bola, fez todo um processo, uma obra lindíssima, entretanto, também pisou na bola. Trevas. Abraão foi chamado por Deus, e aí ele falou: ok, olha que exemplo, que maravilhoso é alguém olhar para ouvir a voz de Deus, e Deus fala assim: ó, vai ali, que depois eu te falo onde é. Como assim? Nós, os mais racionais. Abraão falou assim: eu vou.
Só que já fez lambança, levou quem não devia. Mais para frente ele mentiu. Trevas. Moisés achava que já era o tal, matou uma pessoa, achando que ele já ia ser o libertador de Israel. Nada a ver. Então ele tinha muita coisa boa, mas tinha um pedaço de trevas nele. E se nós lembrássemos de Davi, que homem, mas aí por causa de uma moça maravilhosa, que ele viu nua, aí ele armou com requintes de crueldade a morte do marido dessa moça que ele se apossou. Trevas, um homem fantástico, que tinha um teco de trevas dentro dele. Salomão, o homem mais rico e mais sábio, chegou no final da vida, coitado, o mais burro, mais imbecil, tomou decisões de trevas, mandou fazer um altar que sacrificava crianças, colocava crianças nesse altar e queimava uma criança, um homem igual a Salomão, trevas. Mas aí nasce Jesus. Jesus nasceu, por quê? Jesus nasceu porque Ele é luz. João 12, 44, Evangelho de João, capítulo 12, verso 44. Por que que Jesus nasceu? Porque o homem trevas. Quem conseguiria tirar as trevas do coração do homem? João 12, verso 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ora, por que que Jesus nasceu? Porque há trevas em nós, há trevas em todo ser humano que pisa e que nasce nessa terra, porque Ele é luz, por isso que Ele veio ao mundo. Aí você fala, que bacana, a partir de Jesus não teve mais trevas. Ora, se quem crê em Jesus, quem anda com Jesus, recebe a luz dele, então nunca mais trevas. Pois é. Aí você vê um Pedro que andou com Jesus, animal aquele Pedro. Pensa num cara bruto, andou com Jesus, aí num determinado momento, no fim da jornada de passear com Jesus pelo mundo, ele pega uma espada e dá na orelha de um soldado, porque Jesus estava sendo preso. Ele falou, não, meu mestre, não. Trevas em uma pessoa que andava com Jesus. Esquisito. Aí você fala, mas o apóstolo João não. O apóstolo João é um cara amoroso, o apóstolo do amor. Esse cara não tem um senão nele. Pois é, tem. Lucas 9, 54, Jesus falou para João e Tiago, ó, eu vou precisar ir até Jerusalém, mas a gente vai passar por Samaria. Vê se a gente pode passar por Samaria. É como se Jesus estivesse no Espírito Santo, e estava mesmo, e quisesse vir para São Paulo, e falasse assim, Lucas, passa ali no Rio de Janeiro, nos cariocas, e fala que a gente vai para São Paulo. Aí o carioca fala assim, não, aqui não. Não gosto nem do Espírito Santo, nem dos capixabas, e muito menos dos paulistas. Aqui não passa. E aconteceu isso, os samaritanos, que Jesus estava na Galileia, queria passar para Jerusalém, tinha que passar por Samaria. Aí não deixaram. Aí Lucas falou assim, Jesus, quer que eu ore e desça fogo do céu sobre eles? Aí Jesus falou, trevas. Apóstolo João amorosíssimo. Aí você fala, legal, e Paulo? Então, Paulo era outro. Paulo teve encontro fantástico com Jesus, mas Atos diz que houve uma contenda tão grande entre Paulo, Marcos, Barnabé,
Pedro, uma bagunça. Você fala, trevas. Como pode andar com Jesus e ter trevas? Pois é. Aí você fala, mas ali era uma bagunça mesmo. E João Calvino? João Calvino era um cara que participou do movimento protestante, queria o melhor para a obra de Deus, para o reino. Sabe o que ele ajudou? A matar um cara que era opositor dele. Ah, não concordou comigo? Então manda matar. Aí Miguel Serveto, foi queimado numa fogueira. Porque João Calvino falou, se mata como trevas. É possível andar com Jesus e ainda ter um pedaço de trevas dentro de nós. Vamos jogar mais para nós aqui. Por exemplo, a Jo. A Jo é a esposa do Cláudio. A Jo é uma mulher exemplar. Eu lembro, desde muito antes dela vir para a igreja, dela ter casado com o Cláudio, já é um negócio esplêndido. E dela ter conseguido manter-se casada, aí tem que aplaudir uma mulher dessa. Enfim, é bom ter um microfone, só um, né? E esta mulher, ela deu de cara com a morte várias vezes. E ela disse assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Muitas vezes, uma mulher brilhante dizia assim para a morte foi tragada na vitória. Passou por dificuldades. Eu mesmo caminhei com ela. Ela fez uma cirurgia da coluna, deu ruim. Ficou toda esquisita. Achávamos que ia morrer essa moça. E ela falou assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Aí teve câncer. Animadíssima, e disse, tragada foi a morte na vitória. Que mulher tremenda, brilhante. Mas põe uma barata perto dela. Trevas. Gente, essa mulher que disse para a morte, tragada é a morte na vitória, não pode ver uma barata. Ela tem um espasmo, ela tem um choro, ela tem uma vontade de correr, um desespero. Você fala, como? Trevas. Tem um teco de trevas. Outra pessoa brilhante que eu gosto de sempre falar, o Sidão. Sidão é um cara brilhante. Brilhante. O Sidão é um cara brilhante. Vocês estão vendo a trajetória do Sidão. Muitas coisas podem se admirar do Sidão, mas eu admiro uma coisa. Ele venceu a feiura. Gente, o Sidão era feio. Eu nem vou pôr aqui a foto dele, que é um espanta-criança, espanta-bebê. Coisa horrível. Uma mistura de boneco Chuck, assassino, com chupa-cabra. Um negócio louco. Horrível. Para um católico, filhote de cruz credo. Para um crente, o próprio anticristo. Coisa horrível era o Sidão. Olha como mudou. Que vitória. E aí ele saiu das profundezas daquele bairro, perto do centro lá, da Barra Funda. E aí foi melhorando. É brilhante. Aí ele vendia urso de pelúcia.
Hoje, ele é um dos diretores da Associação Cristã da Família. Brilhante. Pode bater palma, né? Tem uma família exemplar e cuida das filhas como princesas. Um cuidado. Eu acho que eu amo mais o Sidão do que muita gente. Princesas, bibelôs, aquela educação refinada. Entretanto, trevas. Ele é corintiano. Gente, aí é treva densa. Sabe o que ele fez? Aí você vê que toda pessoa brilhante tem um canto de trevas no cérebro. Pois o Sidão pegou um dia esses bibelôs, essas crianças lindas, e falou assim: nós vamos em Itaquera hoje, no estádio do Corinthians. Papai, o que tem lá? Trevas. Ele falou assim: não, a gente vai numa festa. A gente vai ficar num lugar separado. Não, na arquibancada do Corinthians. Aí ele, com toda a educação que ele dá para as filhas, levou elas na arquibancada do Corinthians. Toda educação pura perdeu-se ali. Imagina aquele bando de louco. Trevas. É possível pessoas brilhantes terem um cantinho de trevas. João 1. Você está no João 12, João 1, de 1 a 5. Falando de Jesus, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 8, 12, um pouquinho mais para frente, Jesus dizendo dele mesmo, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta frase é complicadíssima. Jesus falou assim: quem me segue nunca andará em trevas. E como é que Pedro, João, Paulo, a Jô, o Sidão, eu, andamos com Jesus e temos trevas ainda? O problema não está na luz. O problema está em nós não deixarmos Jesus entrar em todos os cômodos da nossa vida. Porque quando eu tiro Jesus de um cômodo, de uma sala, de um porão da minha vida, eu tiro a luz, já que ele é luz. Resultado, aquele lugar vira trevas. Nós evitamos que Jesus se propague integralmente. A gente se converte numa área, em duas, em três. Entretanto, algumas áreas da nossa vida permanecem em trevas, porque eu não dou na mão dele aquele momento, aquele lugar, aquele relacionamento, e aquele lugar vira trevas. João 3, já que você está aí, João 3, 16.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade vem para a luz, mas para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O problema é que Jesus, que é a luz, revela as nossas trevas, acaba mostrando os defeitos, os erros. Se eu desligar de novo essas luzes, vocês não veem nenhum defeito. A partir do momento que a gente coloca a luz aqui, eu vou achar um defeito agora ali, já achei um. O que aquele papel está fazendo ali? Se você olhar aqui, ó, só veja esse pontinho, se a luz tiver. Ah, isso aqui está mal pintado, fui eu, inclusive. Aqui bateu, aqui rasgou. O problema é que quando Jesus revela a luz, joga a luz no meu problema, eu tenho duas opções: ou eu arrumo o problema, ou eu apago a luz para não ver. Está aí o problema. Jesus fala: olha, e esta área da sua vida está com problema, estou revelando. Tá! Aí você fala: então vamos resolver. Não. Então apaga a luz. Aí eu não vejo. O que é o inferno? Jesus estará no inferno? Logo, se não tem luz, terá trevas. O inferno é a ausência total de Jesus, de Deus e de luz. Quem acha que vai fazer uma roda de samba nas trevas, na escuridão? Vamos transportar aqui áreas da minha vida em que Jesus não tem a primazia, não tem ela na minha mão, se torna o inferno. Em última análise, áreas na minha vida que eu falo: Jesus, não toca aqui não. Esta área é o estopim do inferno. Trevas em áreas da minha vida que eu não deixo que a luz entre, que penetre. Efésios 5. Efésios capítulo 5. Verso 5. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí a gente precisa fazer uma reflexão no finalzinho do ano e perguntar. Vamos ler, volta um pouquinho em Gálatas capítulo 5, verso 19. Quais áreas será que eu não dei para Jesus? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual,
é uma bomba a imoralidade sexual. Ela vai estourar na cara de todo mundo. Trevas, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Trevas. E é interessante que ele acaba assim, sempre um com os outros. 1 João 2,7. E a gente já está no fim. 1 João, capítulo 2, verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Pronto, achei o que eu queria. Sabe qual que é o problema? A gente anda com Jesus, diz que serve Jesus, mas odeia o irmão. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você odeia o irmão, você está em trevas. Não tem jeito. O mandamento que João está falando é o seguinte, ó: amai a Deus e o seu próximo. Acabou aí. Quando que eu tenho trevas? Quando eu odeio meu irmão, aí fala de dissensões, ira, contenda, briga, tudo o que a gente inclusive gosta de fazer. Gosta de acumular na semana, no ano. Quanta gente, a gente pode dizer agora, bem, o elenco dos que odeio. Trevas. Trevas. E a Bíblia está dizendo, 1 de Pedro 2, verso 9. O que nós somos? 1 de Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 5, 14. Volta um pouquinho, Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim a ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Natal, em última análise, é deixar que Jesus ilumine todos os cantos escuros da nossa vida. E vai estar sempre ligado a alguém. Eu queria ter uma renovação na minha vida em 2022. Começa com gente. Não começa em ser famoso, em aplicar dinheiro, em comprar casa, em arrumar uma viagem. Começa com gente. Todo início de restauração do ser humano começa em pedir perdão, em ir lá, desculpa, olha, eu pisei na bola, eu era infantil, me perdoe, eu estava com raiva de você, quis matar você. Sempre com gente. E
essa é uma oração para todos, viu? Porque nenhum aqui pode dizer, estou livre de trevas. Ninguém. Se espremer, tem um amigo que fala assim, ó, se espremer, a gente acha, trevas. Se espremer a minha vida, vai encontrar. Se espremer a vida do Sidão, vai encontrar. Da Nádia, vai encontrar. Do Jonathan, vai encontrar. Do Cleiton, vai encontrar. Da Natália, vai encontrar. Espreme para ver. Convive um pouquinho comigo. Trabalha comigo. Faz reuniões comigo, acampamentos comigo. Espremeu, qualquer um aqui, espremeu trevas. Sabe por quê? Porque a gente não entrega completamente os cômodos da nossa vida para Jesus. A gente guarda alguns cômodos escuríssimos, trevas densas. Quem sabe hoje a gente possa deixar Deus por luz. Jesus detecta toda a treva, viu? Quem chegava perto dele falava, já sei, você sabe que eu tenho 5 maridos. Jesus já, mas Jesus é bom. Por isso que nessa igreja a gente não aceita a pessoa perfeita. Porque se espremer, acabou a perfeição. Só aceitamos pessoas imperfeitas, mas que querem andar no caminho perfeito. Eu queria que os diáconos trouxessem os elementos da ceia. E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem. Sabe que escrutínio é um exame bem detalhado, ou da saúde, ou de documentos. A Bíblia fala assim, passa o escrutínio em vocês. Vê se há trevas. Joga a luz, joga o nome de Jesus. Eu queria que você se espremesse. Não precisa eu espremer, nem o Sidão, nem meu sogro. Que você se espremesse aí. No sentido de dizer, em mim há trevas. Qual área da minha vida eu não entreguei completamente para Jesus? Nós vamos orar, vamos participar dessa ceia e nós vamos ter um Natal diferente. Por isso que é o mês das luzes. Antes fosse, né, que Jesus entrasse em cada família e jogasse luz, melhorasse tudo. Vamos para frente. Vamos orar, feche seus olhos. Você que sabe que tem um pedaço de trevas na sua vida, e Jesus não tem o domínio, vamos entregar hoje? Feche seus olhos, entregue. Deixa a luz de Jesus iluminar os cantos, os porões, os cômodos, os cantinhos de trevas. Pai querido, nós entendemos o Natal. Natal é Jesus com a sua luz entrando dentro dos corações. E nós queremos entregar esses cantos que passamos o ano inteiro guardando, trancando, aprisionando, tirando a luz dele. Quantas vezes o Senhor disse esse ano, me dá esta área, ela é um inferno na sua vida, deixa eu iluminar, eu vou tirar essas trevas de você. Você fala, não, essa aqui dói demais, o Senhor revela e dói demais, mas é essa é que eu quero curar. Pai querido, toca em cada um aqui, no mais jovem, no mais experiente, há trevas em nós. Pedimos perdão, Senhor.
porque convivemos com trevas dentro de nós. E o Senhor é luz, e quem anda contigo e dá todas as áreas nunca viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Nos falta a tua luz integralmente. Passa o escrutínio, Senhor. Passa a lupa. Põe luz nos meus defeitos, nos meus erros. Que esse Natal o Senhor tenha a primazia, tenha a maior importância para mim, que é tirar de mim as trevas. Espírito Santo, toque em nós, toque em todos nós. Se há pessoas, e nós sabemos que há pessoas para pedir perdão, para olhar no olho, para arrancar o ódio, o desespero, para arrancar a raiva, a dissensão, nos ajuda, põe luz, que saiamos daqui hoje leves e livres de todo peso, de toda treva, de toda escuridão. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida, ilumina os nossos relacionamentos, a nossa casa, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E nós te aceitamos, Senhor. Aceitamos o teu nascimento, a luz que está em ti, para dentro de nós. Toca em cada um, Senhor, e que haja ações concretas, de abraço, de pedir perdão, porque se não amamos o nosso irmão, estamos em trevas. Querido Deus, toca em cada um aqui, e que haja paz depois desse dia, que possamos resplandecer a luz que o Senhor nos deu. Abençoa cada um nas suas ações, nos seus momentos de solidão, nos seus momentos de dificuldade, e que a tua luz nos guie para sempre, Senhor. Nos examinamos agora e vamos participar da ceia. Que o Senhor abençoe cada elemento, cada pão, esse suco se transforme no poder que há no teu corpo, Senhor. A luz do teu corpo, que ao participarmos dessa ceia, saiamos ainda mais iluminados. Abençoa este momento, visita-nos aqui, Senhor. E é no teu nome que oramos. Amém. E amém.